Boa noite! Tô esperando vocês entrarem aí, que hoje a gente vai ensinar vocês 10 rotinas do seu departamento financeiro. Então, vamos lá, seguidores. Ó, Leiloca, nem te vi mais, né? A gente nem se fala todo dia só. Tamo aí, Leila, esperando para dar uma aula aí, para ajudar o povo a trabalhar no departamento financeiro. 10 rotinas. Temos aqui a Social Modas, Mama, Dona Gmail. Nossa, que legal, gente. Ana Paula, que bom que vocês estão entrando aí pra gente conversar um pouquinho, passar um pouquinho de lição pra vocês, né? Porque a gente sabe que todo mundo fica falando um monte de coisa e ninguém ensina nada, né? Só fica no blá blá blá, e eu gosto muito de coisa prática. Eu sou uma pessoa extremamente simplista e prática, né? Não gosto de muita complicação, gente. Não gosto muito de ficar ensinando, falando e não colocar as coisas em prática, né? Então, eu passando aí para vocês, eu tô lendo aquele livro, ai meu Deus, Mais Esperto que o Diabo. Gente, é muito, muito, muito bom. Vocês têm que ler esse livro. Gentil! Tudo bem, Gentil? Preciso ir aí, hein? Tô só te enrolando. Como eu sou do contra, eu vou só na época do coronavírus, tá? Então, vamos lá. Hoje eu quero conversar com vocês, meu povo, sobre rotinas que um financeiro tem que ter, e vocês não vão conseguir acreditar nas coisas que eu vejo no mundo, né? Tanto como contadora, como consultora, a gente vê um monte de coisa, como é que fala? Na rotina das empresas, na rotina, e seja uma empresa com 10 funcionários, seja uma empresa com 100 funcionários, seja uma empresa de eusário, né? Essas dicas que eu tô passando para vocês serve para qualquer tipo de empresa. Nós tivemos um ano de 2009 que muita empresa cresceu, muita empresa se desenvolveu. Lu, você tá aí, que legal! Que muita empresa cresceu, muita empresa teve um crescimento, e infelizmente, esse empresário, né, esse empreendedor não teve aulas de gestão financeira, não teve aulas de gestão de administração, não tem noção de nada. E aí agora a gente está passando por esse período tão conturbado e você precisa aprender, não só para esse momento de crise, mas para o seu futuro. O que você vai fazer para manter a sua empresa, a área financeira dela em pé? A gente tem um monte de outras coisas que a gente poderia ensinar, mas a gente vai falar hoje só 10 coisinhas que você tem que fazer. 10. Para que você possa realmente crescer, para que você possa realmente manter, né, lucidez e aproveitar e treinar agora. Tem um livro do Mito do Empreendedor que ele fala que a gente tem que sempre estar vestindo, colocando o bonezinho, e a gente tem que criar processos na nossa empresa para tudo. Quando eu falo de processo, gente, eu não estou falando de coisa complicada, não. Não é que você vai sentar e escrever um manual de 450 linhas para acontecer isso, não. É você sentar e escrever aquilo que você quer que seja feito. O que aquela atividade da sua empresa tem que fazer, né? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre 10 coisinhas que vocês têm que fazer na área financeira da empresa de vocês. Vamos lá começar? Olha lá, Simone tá aí, tem o Wagner. Nossa, que legal. Ô, Luciana, pede pro Floriano assistir, depois ele dá as minhas dicas. A Luciana é esposa do meu sócio na área de consultoria, lá de Curitiba.
E ele é quem está me ajudando aí nessa parte de consultoria, para a gente poder ajudar muitos empresários que estão precisando de ajuda na área de consultoria. Porém, antes de você falar de consultoria ou contratar uma consultoria, você precisa alinhar o seu tempo, alinhar os processos da sua empresa para que você não gaste dinheiro à toa, tá certo? Que é um investimento, mas aí se o seu consultor tem que fazer certas tarefas, aí deixa de ser interessante para a empresa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí na sua empresa, gente, é um controle bancário rigoroso. Eu tiro o óculos porque eu não enxergo e ponho o óculos para enxergar quem tá aqui, então, a partir de agora eu vou só dar as dicas para vocês, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer é ter um controle bancário rigoroso. Você tem que fazer uma rotina, tem que ter uma rotina chamada conciliação bancária. O que é isso? É todos os dias eu olhar lá no meu banco, no meu extrato bancário, o que eu pago, o que saiu de recursos e o que entrou, e confrontar isso com aquilo que eu planejei. Muitos de vocês estão fazendo o fluxo de caixa, né? A gente deu como lição de casa aí fazer o fluxo de caixa. Mas vocês estão acompanhando se tudo aquilo que você orçou é o que está realmente acontecendo? Se tudo aquilo que você colocou ali é o que está saindo do banco? E nesse fluxo de caixa que você fez, o saldo que está aparecendo ali está batendo com o saldo que você tem no banco? Por incrível que pareça, muitas empresas não têm a rotina de conciliação bancária. Parece brincadeira, mas assim, muitas empresas não têm a rotina de conciliação bancária. Tem que fazer todo dia para poder gerenciar os seus recursos, né? Se você planejou, se você fez um orçamento, um budget, que nem o povo fala aí, que é chique essa palavra, você tem que realmente acompanhar, monitorar e fazer a continha todo dia. Pegar lá o extrato, fazer o tiquezinho do que você pagou, se aquilo está batendo realmente com aquilo que você planejou ou com aquilo que você orçou. Se você tem um sistema financeiro, observe isso, né? Veja se isso que está acontecendo foi aquilo que você planejou. Segunda coisa é você gerenciar o seu contas a pagar direitinho. Aquilo que você tem para pagar realmente é aquilo que você planejou para fazer isso? Realmente é isso que você tem para pagar? O que está saindo da sua conta foi aquilo que você orçou? Tem que olhar todo dia. Tem que identificar no seu extrato todo dia aquilo que você está pagando, gente. Às vezes a gente vai fazer o trabalho de contabilidade, quer fazer um trabalho de contabilidade bacana para o cliente manda um extrato que a gente não sabe. Aí você vai perguntar para ele também não sabe o que ele pagou. Ou não tem o documento arquivado, não sabe onde está, o que foi pago. Gente, que mundo nós estamos vivendo, né? Então, isso aí é recorrente, é diário na vida de um contador ou na vida, às vezes, de um consultor que vai fazer consultoria e ele precisa de algumas informações e não tem, porque a pessoa também não tem esses controles, tá certo? Terceira coisa é você controlar o seu contas a receber. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui sobre contas a receber, e isso vale inclusive para quem tem cartão de crédito, que recebe através de operadoras de cartão. Eu tenho uma cliente de consultoria que fez uma negociação com as operadoras de cartão. O que aconteceu? Ela negociou uma taxa com a operadora de cartão e estava tudo certo. Quando eu comecei a fazer a consultoria, eu queria saber quanto que tinha para receber, para a gente poder fazer um planejamento dos recebimentos, porque essa empresa tinha muito recebimento de cartão e ninguém estava assim, sabendo efetivamente que tinha para receber. Coisa simples. E aí eu entrei no site das operadoras e eu vi lá uma taxa de 3,09, um negócio assim.
E ela disse para mim, toda contente, que havia negociado essa taxa para 1,9. Qual foi a minha surpresa? Que não, a operadora não estava usando a taxa que foi negociada. Ela continuou cobrando aquele mesmo valor. E aí, o que eu falei? Eu falei, gente, você vai ter que ligar para a operadora para poder ajustar essa tarifa. Você não falou que tinha feito a negociação? O financeiro dela ficou de todas as cores do arco-íris. Por quê? Porque eu provei que ela não fazia a conciliação dos recebíveis. Gente, isso é muito sério. Só para vocês terem uma ideia, o montante que ela teve para receber da operadora estava em 20 mil reais. Sacou? 20 mil reais. E aí a operadora ofereceu para a empresa o seguinte: a gente vai abatendo, faz uma taxa menor e devolve esse dinheiro para você no decorrer dessas taxas todas. O que eu falei para ela? Falei, não, você vai ligar para a operadora e você vai pedir que ela deposite na sua conta toda a diferença das taxas, porque você não concilia nem o que você tem para receber, você vai conciliar aquilo que você não tem para receber, ou descontar as taxas. Cara, não tem jeito, tem que olhar o contas a receber sim. Olhos atentos nisso aí, tá? Sempre de olho, porque a gente acredita só no que tá lá no banco, na operadora ou no que o banco deposita. Não é por aí. Outro cliente tem uma plataforma que ele usa para receber e a cliente tem que pedir para a plataforma depositar o dinheiro na conta dela, transferir. E qual a surpresa? A gente pede, mas pede de vez em quando, porque paga uma taxa. Eu falei, gente, quer dizer, essa plataforma está ganhando dinheiro às suas custas. Porque você poderia estar operando com esse dinheiro na sua conta corrente. Então, vocês estão vendo a importância disso? E detalhe, não era a minha cliente que fazia o serviço ou o trabalho. Sabe quem que era? O financeiro. Ela tem uma pessoa do financeiro que tem mais 2 colaboradores e que estavam todos batendo cabeça com isso aí. Impressionante, impressionante. Aí, às vezes, o cliente... ele fala para mim assim, eu não vou passar o financeiro para ninguém fazer, porque eu não confio em ninguém, etc, etc, etc. Crie uma rotina de sempre auditar esses pagamentos. Você não precisa olhar documento por documento, mas pega o movimento de um dia, deixa eu ver o que você pagou ontem, deixa eu ver os documentos que você pagou, da onde, qual a origem desses pagamentos. Deixa eu ver se isso tem uma nota, se realmente a gente comprou essa mercadoria, se realmente a gente tomou esse serviço. Isso, gente, é auditar os pagamentos que são efetuados. Isso, juntamente com a conciliação bancária, vai dar uma segurança para você poder administrar os seus recursos. Outra coisa, que é o quinto aqui, né? Acompanhar faturamento. Amanhã é dia 1º. Quantos de vocês já sabem quanto faturou esse mês? Né? Então, você tem que fazer o que amanhã de manhã, porque tem gente que ainda está vendendo. Tem que levantar quanto você vendeu, quanto você tem de faturamento na sua empresa. A Leila tá lembrando aqui, se recebeu as mercadorias. Isso mesmo. Não adianta nada você comprar e não saber se recebeu. A gente já viu, eu já vi casos, gente, de aparecer compras fraudulentas. E ninguém recebeu a mercadoria e o cliente pagou por aquilo que ele não comprou, porque ele deixou que outras pessoas fizessem. Então, tem que criar processo para esse tipo de coisa. Amanhã é dia de fazer fechamento de mês. Eu vou perguntar aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas ainda não têm a ideia de quanto vendeu, de quanto tem para receber. Se essas vendas foram já entregues às mercadorias, ou se elas vão ser entregues ainda. A gente tem que saber disso, gente. Você tem que ter essa visão. Assim, se eu trabalhasse com comércio, eu queria uma posição diária das minhas vendas, do meu faturamento. Então, amanhã é dia de você fazer essa lição de casa.
e acompanhar isso diariamente. E não vem dizer para mim que não dá para fazer, porque dá. Porque você é gestor. Então, você tem que tirar uma determinada hora do dia para acompanhar esse tipo de informação. Aí nós temos aquele cliente que vende com boleto, que não é com cartão. Ele tem que fazer o levantamento dos inadimplentes. Por incrível que pareça, eu já vi gente que não faz acompanhamento de inadimplente. E o cara fica devendo e fica tudo bem. Aí quando você vai ver, o cara tem uma puta de uma grana para receber e não cobrou. Então, tem que monitorar, tem que ver a política de cobrança desse inadimplente, ligar para esse inadimplente, esse cliente, e negociar esses valores. Não pode deixar de fazer isso, tá certo? Uma outra coisa é monitorar o seu fluxo de caixa. Né? A gente volta lá para a primeira coisinha. Você tem que monitorar esse fluxo de caixa. Mas eu fiz, qual que é a margem que eu posso ter de erro no fluxo de caixa, que deu certo, que não deu, o que eu posso fazer? Você tem que monitorar isso aí, tá certo? Outra coisa, você tem que fazer gestão de impostos. Quanto você está pagando de imposto? Será que na sua cidade, no seu bairro, no seu município, no seu estado, você não tem um benefício fiscal, um benefício de impostos? Tem que olhar isso aí. Tem que acompanhar para saber. Outra coisa, gestão de patrimônio. O que é isso? Gente, vocês têm que conhecer os seus investimentos, o seu ativo, o que você tem lá, o que você não tem. Se precisa realmente comprar mais equipamento, se esse equipamento está funcionando, se você tem equipamento parado, vocês têm que ter uma gestão disso aí. Tem que ter gestão de patrimônio, sim. Eu tenho um cliente que ele tinha um monte de máquina velha lá parada, que não estava usando. Eu falei para ele o seguinte, você vai vender todas essas máquinas que você não está usando. Pode ser uma forma de você captar recurso para a empresa. Vender máquina velha, não é não? Então, olhe lá o seu patrimônio, tem que olhar isso aí, tá certo? Uma outra coisa que você tem que fazer, que eu acho que é uma coisa muito importante, é você ter gestão de risco. É você ter uma gestão para momentos de instabilidade na economia, para negócios que são sazonais. Esse tipo de coisa você tem que ter uma gestão disso aí. Tá sempre olhando. Se você tá numa época de vacas gordas, você fazer um planejamento para a época das vacas magras. Para quem tem produtos sazonais, né? Então, por exemplo, quem vende chocolate de Páscoa, agora é a época que vende bastante ovo de Páscoa, pensar no período que você não vai estar vendendo isso, não é mesmo? Então, você tem que ter esse olhar dentro do seu departamento financeiro. São rotinas que você tem que fazer. E eu digo para você o seguinte, você tem que fazer isso diariamente. Tudo bem, algumas você pode fazer mensalmente, mas a maior parte delas, gente, é todo dia. Então, eu vou repetir para você o que você tem que fazer todos os dias. Você acorda, então você vai escolher um horário, mesmo quando acabar essa parte do home office, você vai criar uma rotina para a sua empresa. Se você tem quem faça, você vai sentar com a pessoa para monitorar. Não deixe o seu financeiro muito à vontade, sem ter relatório, sem ter um monte de coisa que você precisa para tomar a decisão. Muitos clientes aqui, eu sei que tem uma pessoa de financeiro e está penando para poder fazer o mínimo num momento como esse. Então, vamos lá? Eu vou repetir, tá bom? Para quem entrou atrasadinho, para quem perdeu a hora. Eu sou contadora, gente, eu sou super pontual nas coisas, tá? Então, ó, bem prático, bem simples e bem objetivo, tá? Primeiro, controle bancário rigoroso. Conciliação bancária. Todo dia.
Gerenciar o seu contas a pagar e o seu contas a receber. Sempre está monitorando essas questões, como eu já falei, né? Taxas, prazo de pagamento do cliente, qual o prazo de venda que você está dando, suas políticas de vendas, gerenciar isso aí. Auditar os documentos que você pagou. Então, criar uma rotina de você saber o que a pessoa está pagando, se isso tem a mercadoria, se ela entrou, tem um carimbinho lá da expedição ou do recebimento que recebeu essa mercadoria. Sempre você ter esse tipo de controle. Então, auditar isso aí. Acompanhar o seu faturamento todo dia. Gente, tem que monitorar. Você tem que saber como andam as vendas da sua empresa. Se você tem uma equipe de vendas, você criar metas. Então, para isso, você tem que acompanhar. Tá certo? Qual que é a sua política para inadimplentes? Como é que você trata com o inadimplente? O que você tem aí do passado que você não cobrou? Existem empresas específicas que fazem cobrança. Então, todo mês pedir um relatório disso aí, de quantos dias está atrasado, se já houve uma ligação para esse cliente, não é isso? Monitorar aquele fluxo de caixa que você fez. Você fez o seu fluxo de caixa, o que você tem que fazer? Monitorar se dentro, se aquilo que você está orçando, aquilo que você projetou, é aquilo que efetivamente está acontecendo. Então, isso você tem que olhar sim, né? Impostos, sempre está monitorando seus impostos, sempre saber se seus impostos estão sendo calculados da forma correta. Você precisa fazer, gente? Não, você não precisa fazer. Mas você precisa ter confiança em quem gera essas informações. Tá certo? Controlar o seu patrimônio, olhar lá o que você tem, veja aí nesse momento que a gente está passando, se você não tem alguma coisa que você possa se desfazer, vender, para poder alocar recursos no que você está precisando, ou se você vai ter um novo negócio, você pode olhar se isso vai ser útil. Não adianta você ter um monte de máquina que está enferrujando e você não vender um monte de instalação que às vezes está parado, ocupando o espaço que não deveria estar ocupando, né? É uma boa lição. E fazer suas projeções para o período bom e para o período ruim. Isso é muito importante, tá certo? Vocês têm alguma dúvida, gente? Porque, assim, ontem veio tanta dúvida, tanta dúvida, tanta dúvida. Essa foi uma sugestão que me passaram ontem, para eu ajudar a pessoa a criar uma rotina para o financeiro. Então, essa foi uma sugestão que uma pessoa que assistiu a live mandou para mim. Então, eu achei bem legal passar isso para vocês. Por quê? Porque não adianta eu querer ficar falando um monte de blá, blá, blá e não ensinar o prático para vocês, tá certo? Então, vocês têm alguma pergunta? Eduardo, eu não tô falando de imposto de renda, Eduardo. Entendeu? E o imposto de renda a gente começa a fazer a partir de amanhã, tá certo? Aqui a gente está discutindo, está ajudando os empresários que têm negócios nesse momento de coronavírus aí. Estou tentando ajudar as pessoas a se organizarem para poder passar por isso. E aproveitar o tempo que tem para começar a pensar nessas rotinas que vocês não têm. Eu sei que você só perguntou, bestinha. Então, agora é o momento de você sentar e fazer essas rotinas. Na hora de você sentar e olhar para a sua empresa desta forma. Às vezes a gente pensa demais na venda, a gente impulsiona demais a nossa venda e a gente não está controlando o nosso financeiro, principalmente os nossos recebimentos e os nossos pagamentos. A gente tem que ter este olhar para a coisa, não adianta. Tem que ter um olhar para esse tipo de situação. É chato, né? Eu gosto muito mais de pensar em estratégia de venda do que pensar, né? Vamos dizer assim, em ficar sentado fazendo controle. Todo mundo vai querer fazer aquilo que acha que é o mais gostoso, né? Então, eu gostaria de ficar lendo o dia inteiro. E eu tenho, por exemplo, no meu escritório, eu tenho o meu sócio, ele que cuida do meu financeiro. Todo mês é um quebra-pau lá, porque eu quero relatório, eu quero ver, eu quero acompanhar, eu quero entender, eu quero saber. E todo mês a gente faz, a gente tem uma discussão. É uma discussão saudável, mas a gente tem discussão sobre isso sim.
Então, não é errado você chamar seu sócio, mesmo que seja seu marido, mesmo que seja sua esposa, mesmo que seja só você. Você sentar com você mesmo e olhar os seus números e olhar a coisa que você está fazendo. Uma coisa que eu sempre digo para o cliente é que ele tem que pensar no seguinte: hoje ele é um eusário. E se esse negócio crescer? Como acontece com tanta gente que eu já presenciei. E quando a coisa cresce? E quando você tiver com mais clientes, com um negócio maior, você vai contratar uma pessoa, você já sabe o que você vai querer que essa pessoa faça? Essa é a ideia da rotina do financeiro. Você vai criar uma rotina que isso vai te acompanhar para o resto da vida e o seu financeiro vai fazer isso o resto da vida. Então, na hora da discussão com o seu financeiro, com o seu sócio, aprender a sentar com ele e mostrar esses números é muito importante. Não é porque é o seu marido, seu irmão, seja lá quem for, seu amigo, não importa. Uma vez por mês, vocês têm que sentar e olhar para isso. Uma coisa muito interessante que nesses 200 mil anos que eu tô aí, eu já tô quase uma múmia nessa área, né? Tô virando uma múmia. É que eu sempre conheço, nas histórias que eu ouço, o seguinte: eu fui roubado. Sempre eu ouço isso. Ai, eu fui roubado, ai, me roubaram, ai, meu financeiro me roubou, ai, eu quebrei porque me roubaram, porque... Não foi me roubaram, foi você se deixou roubar. Você permitiu que acontecesse. Porque você não queria sentar, hashtag a bunda na cadeira, e olhar para isso aí. Para estas rotinas. Eu sempre digo, eu brinco muito com isso, quem me conhece sabe, que eu falo assim, todo mundo quer ser Chapeuzinho Vermelho. Ninguém quer ser lobo mau. Ninguém. Então, eu tenho várias experiências, até pessoais, nessas questões, gente, de sociedade, você se desiludir, porque as regras que a gente traçou no nosso financeiro não foi respeitado, as coisas que a gente combinou não foi respeitado. Então, quando você cria rotinas e processos, e você sabe efetivamente o que você quer, você nunca vai ser roubado. Porque você está acompanhando, porque você está olhando e porque você está perguntando. Mesmo que você não seja um expert. Para isso existem, né? Quem pode te ajudar, né? Consultoria, aí tem um contador que também pode te dar uma força, mas você ter esse olhar no seu negócio. Tudo bem? Acho que eu não falei muito não, né, gente? Deixa eu ver aqui, ó. 30 minutos de live, a internet tá uma bomba, não tô nem conseguindo ver quem tá me vendo aí. Eu vou abrir aqui para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, né? Porque tá todo mundo gravando live ao mesmo tempo, então tá um pandemônio o Instagram. Mas eu acho que por hoje, a lição de casa de vocês é pensar nisso. Muita gente entrou lá no meu site, no www.reviconte.com.br e tá baixando lá o material. A gente está cadastrando vocês para receber. Eu tô tendo muita ligação, muito pedido de consultoria. Preencha o formulário de consultoria. As pessoas estão com preguiça de preencher isso aí. Gente, pelo amor de Deus. Que empresário é você que não preenche um questionário de, 10 perguntinhas e quer ajuda? O consultor não é a sua, é bala de prata, né? Seu contador não é a sua bala de prata, o consultor não é a sua bala de prata, a sua bala de prata é você mesmo. Olha lá, eu tive uma pergunta aqui legal, ó. Quando nossa empresa é bagunçada, não sabemos nem por onde começar. Muito bem, você vai começar por essa liçãozinha de hoje, Social Modas. Primeira coisa que você vai fazer amanhã, então. Você não tá lá na empresa, você tá em casa, mas vai ficar de lição de casa. Você vai jogar todo o lixo fora.
Quando eu vou fazer consultoria, a primeira coisa que eu faço é entrar na empresa, já olho lá o escritório onde eu vou ficar. Se tiver lixo, vai pro lixo. Sabe aquele monte de caderno velho que ninguém usa? Aquele monte de papel velho que tá lá que ninguém usa? Aquele monte de planilha de Excel que ninguém usa? Aquele monte de coisa velha, cacareco velho que tá lá? Eu faço consultoria, gente, eu já levo até caixinha de luva antes de começar coronavírus, pra gente poder limpar o espaço. Não existe nada impossível de fazer, minha amiga. Amanhã você vai fazer conciliação do seu banco. Pega lá o extratinho, senta e vê se tudo aquilo que foi pago, você sabe para onde foi esse dinheiro, se foi isso que você planejou. Se vocês quiserem, amanhã eu faço uma live para ensinar para vocês como que você começa quando a coisa tá bagunçada. Vocês querem? Que aí eu dou essas dicas para vocês? Tem um monte de gente que fala sobre organização de espaço, de casa, de não sei o quê. Mas eu vou ensinar para vocês como é que eu faço quando eu vou numa empresa, né? Logo eu tô vendo que eu vou ter que me clonar, eu vou ter que arrumar uma impressora em 3D ou capacitar um monte de gente para fazer isso aí. Mas a primeira coisa que a gente fala é limpar o espaço. Limpar a sua mesa de trabalho, organizar a tela do seu notebook, pegar o seu extrato amanhã, ó, é dia 1º de abril, ver o que aconteceu no mês de março. Eu acho que é um negócio, assim, muito, muito, muito interessante. Eu penso assim, não sei nem se eu penso certo, tem coach aqui no grupo, tem um monte de gente até muito mais capacitada do que eu nisso. Eu tenho uma ideia na minha cabeça, assim, que onde a gente tem muita bagunça, então o seu estoque é bagunçado. Olha, eu fui num estoque de uma empresa, gente, muito grande e muito bacana. Vocês sabem o que eu achei dentro do estoque? Pano de chão. Cândida dentro do estoque. Pano sujo. Onde tem bagunça, onde tem desorganização, onde as coisas, o lixo está jogado, o seu colaborador olha aquilo, ele acha que aquilo é lixo, ele não vai dar valor. Então, a primeira coisa para a gente fazer uma organização é isso, é você fazer tirar o que não presta. Quando você tira o que não presta, o que é velho, que realmente está poluindo, que você está se apegando, você abre a sua mente para outras coisas. É inacreditável o poder que isso tem. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de como isso muda. Eu faço consultoria para uma pessoa em Betim. Primeiro dia, eu pedi para ela o seguinte: olha, amanhã, quando você chegar na empresa, você vai ligar a câmera, que eu quero ver as gavetas, eu quero ver sua mesa de trabalho, eu quero ver o seu espaço. Foi a primeira coisa que eu fiz. Por vídeo. Por quê? Eu falei, olha, enquanto você não organizar isso aí, não vai adiantar eu te ensinar nada, porque tudo isso está ocupando o espaço que você poderia ter para o novo, está sendo ocupado por coisas velhas, antigas e tranqueira mesmo. Tá certo? Então, vocês querem que eu fale amanhã sobre isso? Eu dou uma aula para vocês aqui. Eu tenho até umas... que eu não tiro muita foto, eu nem posso, né? Mas é por aí que você começa. Então, amanhã, conciliação bancária. Olhar seu contas a receber e seu contas a pagar. Acompanhar o faturamento que aconteceu em março. Ver se isso foi o que você planejou. Olha que bacana, logo de manhã, né? Cobrar aqueles que te devem. Não, Simone? Olha lá, a Simone tá falando que é isso aí. Monitorar o seu fluxo de caixa. Cara, olha quanta coisa você já tem para fazer amanhã, em vez de assistir televisão. Olha as tarefas que você tem. E faça isso de uma forma, escreve no papelzinho do lado, assim, olha, todo dia vai ter que fazer isso. Eu tô montando um calendário aqui para mandar para os meus clientes de atividade, como se fosse um checklist diário, sabe? Eu tô querendo fazer aqui um negócio bonitinho para mandar para os clientes. Quando tiver pronto, eu vou disponibilizar para todo mundo aí que fica me acompanhando nas lives, como se fosse um check do que você tem que fazer todo dia. Sabe, num calendáriozinho mensal, eu tô bolando essa ideia aqui, que eu acho que vai ser muito, muito legal para as empresas poderem fazer, né?
Ó, o seu corona atrapalhou o social, mas você pode fazer a sua lição de casa. Tudo isso aí que eu falei independe de coronavírus. O coronavírus talvez tenha vindo no momento para colocar todo mundo com a bundinha na cadeira, fazendo todas essas coisas que ninguém gosta, né? O livro que eu tô lendo, nossa, é fantástico, porque ele fala que momentos de crise é onde a gente aprende a mudar a nossa cabeça. É temporário. Então aproveita e faz isso. Às vezes, você sentar e fazer tudo isso, essa liçãozinha de casa que eu passei, vai te ajudar a olhar o teu futuro de uma forma diferente. Tudo bem, gente? Eu acho que por hoje chega, que vocês já estão daqui a pouco enjoados da minha cara. A internet daqui a pouco vai cair, que isso aqui tá hoje terrível. Eu espero que eu tenha contribuído para que vocês possam fazer um trabalho amanhã bem bacana. Aproveita, que é começo de mês, aproveita. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu também não gosto de aula chata, que eu fui aluna e eu era uma aluna muito rebelde, ficava estressada com o professor que falava demais. Uma aula de 45 minutos, eu acho que tá bom, de bom tamanho. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e até amanhã, que eu vou ver aqui as perguntinhas que o pessoal tá me fazendo para poder mandar para vocês. Então, faz pergunta lá, manda no... Como é que chama, gente? Aqui, aquele que tem a setinha, direct. Sabe o direct? Que aí eu vejo aqui como se fosse e-mail. Eu nem sei direito como é que funciona esse trem. Manda as perguntinhas que a gente faz uma live sobre esse assunto. Vamos aproveitar esse momento para aprender. E aproveitem de mim, que eu sou uma boa professora e gosto muito de ensinar e tenho conteúdo pra caramba. Tá bom? Beijo e até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local, com assuntos práticos pro dia a dia de uma pequena empresa. Tá bom? Beijo!